Amados e queridos irmãos e irmãs, buenas noites em la paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui estamos mais uma vez para pensar esta live, lá hoje dia 13, não? 13 de maio de 2020, aleluias, live de oração e prática da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, e queremos mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de nosso Deus. Estou falando acá de nossa igreja, Assembleia de Deus Nacional Alerta. E esta noite Deus tem uma palavra para ti, a tu coração e para mim também, para todos nós outros. Deus tem uma palavra, aleluia, nos nossos corações, amém? Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Somos gratos a Deus, aleluia, por esta live, por este dia, por este tempo. Somos gratos a Deus, irmãos, por a oportunidade que Deus tem nos concedido, aleluia, nos brindado, aleluia, por estarmos em sua presença, estarmos delante de Ele, adorando, glorificando e escudrinhando sua palavra, amém? Somos gratos a Deus por todo, porque hasta aqui nos ajudou Ele, Senhor. Hasta aqui Ele, Senhor, tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado, e vai seguir assim, se nós outros verdadeiramente creer em seu grande poder. Sempre hablo, aleluia, o tema clave desta live, de todas as lives, é que nós outros somos guardados por el poder de Deus, mediante nossa fé. Temos que pedir fé a Deus, a nosso Deus, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha engendrar uma fé viva em nossos corações, para que venhamos nos livrar de todos os males, sermos livrados, não? Nós mesmos não conseguimos nos livrar, mas Ele, Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, Ele nos guarda, nos livra e nos protege, amém? Todo isto mediante nossa fé. Quando abre que nós outros somos guardados por ele poder de Deus, mediante nossa fé. Amém? Glórias ao Senhor, nosso Deus. E Deus tem, amados, uma palavra, aleluia, a tu coração, nesses últimos dias, onde nós outros estamos mirando quantas pessoas estão afligidas, multitude de famílias afligidas, angustiadas, não? Mas nós outros estamos cada dia mais confiando em Ele, Senhor, em la força gloriosa de seu poder, amém? Aleluia, está conosco a pastora Ruth, aleluia, a pastora Ruth de Puerto Maldonado. Deus bendiga minha amada pastora Ruth Helena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda a esta live, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscando estratégias, tanto nós outros como vocês, pastora Ruth, seu esposo, não? Buscando estratégias para nós outros levarmos a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso aos corações. A Bíblia habla, irmãos, em Tessalonicenses, no último capítulo, 1 Tessalonicenses, que nós outros temos que, aleluia, consolar, aleluia, dar consuelo, dar ânimo, dar força, animar os uns a los outros com esta palavra, não? Aleluia. No momento que eu leio um versículo da palavra do Senhor a vocês, quando entrem na live da pastora Ruth, ou entrem na live de qualquer pastor, de qualquer irmão que está sempre disponibilizando seu tempo para isto, somos edificados pelo poder da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Está também comigo minha irmã Tiana Aquino. Hablo sempre que outro dia estava predicando, falando a respeito, acho que estava predicando a respeito de Marta e Maria, não? E Deus falava no meu coração que minha irmã está semelhante a Maria, não? Por que estou falando isso? Porque ela é uma seguidora fiel, não? Aleluia. Tem prazer em escutar como Maria tinha. Aleluia. Tinha prazer de escutar a palavra de Jesus, a ensinança que Jesus ensinava, e se ponia aos pés de Jesus para escutar,
aleluia, e com muita atenção na palavra que salia da boca do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vinda, minha irmã Tiana, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande ter você comigo aqui assistindo esta live, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. E eu tenho na palavra tu coração, como já falei em esta noite, aleluia, porque nós outros hermanos e hermanas somos o pueblo de Deus, não? Aleluia, nós outros somos um pueblo, aleluia, o pueblo de Deus, e nós outros somos um tesouro especial para Deus. Nós outros somos um tesouro especial para Deus. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus. Em Éxodo, aleluia, no capítulo de número 19, nós outros miramos no versículo de número 5, que diz assim, a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Éxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5, que habla: Ahora pues, si dais oído a mi voz e guardais mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque mía es toda la tierra. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Hermanos, mas nós para sermos um tesouro especial para Deus, temos que, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, é necessário escuchar a voz do Senhor e guardar seu pacto, aleluia, seus mandamentos e poner por obra. Quando nós outros assim actuamos, aleluia, escuchamos a voz do Senhor, nosso Deus, e guardamos em nosso coração. Por isso que o salmista Davi falou bonito, não? O Salmo 119, versículo de número 11, que habla, guardei tu palavra, mas isso é em português, não? Guardei tus dichos em meu coração para não pecar contra ti, não? Porque Deus, o Senhor, nos considera um especial tesouro, não? Porque nós outros escutamos a voz do Senhor, escutamos a voz do Senhor. Agora você está escutando minha voz, aleluia, mas vocês estão, aleluia, escutando por el Espírito Santo de Deus, que está utilizando minha vida, utilizando a los pastores, a las pastoras, aleluia. O Espírito Santo de Deus nos utiliza porque somos vasos em las manos de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Então, para nós outros sermos especial tesouro para Deus, é necessário escucharmos, como Maria escutava a voz do Senhor e guardava seu pacto, seus mandamentos e ponia por obra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí sim, o Senhor nos considera, aleluia, um especial tesouro. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito quando habla assim: Agora pois, se dais ouído a mi voz e guardais mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque mía es la tierra, mía es toda la tierra. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Se nós outros mirarmos, amados e queridos irmãos, aleluia, em el Salmo de número 24, aleluia, bendito seja o nome, diz assim, ó, Salmo 24 diz assim: De Jehová es la tierra e su plenitud, el mundo e los que em ele habitam, porque ele la fundou sobre os mares e la afirmou sobre os rios. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele habla aqui em Éxodo, capítulo de número 19, 5, não? Quando diz assim, sobre todos os pueblos, não? Agora pues, se dais ouído a mi voz e guardais mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque mía es toda a tierra. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos muito bem que acá em Éxodo,
o Senhor falava direcionando a palavra dele, ele direcionava ao povo de Israel. Mas hoje dia, nós como igreja do Senhor, a palavra vem a nós, aleluia. Esta palavra foi direcionada ao povo de Israel, mas hoje dia, nós como igreja, recebimos esta palavra, aleluia, porque o Senhor, aleluia, hoje dia está falando com nós. Bendito seja o nome do Senhor, que somos igreja do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então se acorde, irmãos e irmãs, tu que todavia, aleluia, vai entrar na live, tu és, aleluia, um tesouro especial para Deus, mas é necessário tu escutar, é necessário tu guardar o pacto do Senhor, seus mandamentos e poner em seu coração, aleluia, por obra. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no ponto de número 2, diz assim: nós outros fomos escorridos por ele, Senhor, não? Nós outros fomos elegidos, escorridos por Deus, aleluia, por ele, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor mirou minha vida, o Senhor mirou, aleluia, minha irmã Tiana. Ele, Senhor, mirou a pastora Ruth. Ele, Senhor, mirou minha filha Edivan. Aleluia. Ele, Senhor, mirou meus 2 filhos. Ele, Senhor, mirou os filhos de minha irmã, minhas irmãs. Aleluia. Ele, Senhor, mirou os filhos, a família da pastora Ruth. Aleluia. E constituiu, escorreu eles e nós outros, aleluia, todos, aleluia, para que vengamos ser um povo diferenciado em la terra. Aleluia, vengamos ser um povo. Está conosco também minha irmã, minha amiga, trabalhou anos comigo na antiga, eu vou falar como acá em El Peru, telefônica em Brasília, como lá, ela Mobistar, como lá Oi, não, a Oi não, aqui não tem Oi, é como lá Claro aqui em Lima, não? Aleluia, trabalhamos muitos anos, não? E está conosco Dona Maria, não? Minha amiga Dona Maria, seja bem-vinda a esta live, Dona Maria, em nome do Senhor. Éramos muito amigas antes, não? Trabalhávamos juntos, por bem, trabalhei 23 anos em la empresa, e mantemos contato todos os dias, porque temos um grupo de los funcionários de la empresa, por nome de Teleac. Seja bem-vinda, minha amada, em nome do Senhor, quero muito feliz com a carita de vocês aqui. Eu sinto que vocês estão me mirando e eu mirando a carita de vocês. Seja bem-vinda, minha irmã Edivan, em nome do Senhor Jesus Cristo. É outro, aleluia, servo fiel, mi seguidor fiel, é minha irmã Edivan. Então, vamos seguir aqui. No ponto 2, habla assim, mira, nós outros fomos escorridos por ele, Senhor. Aleluia. Em Deuteronômio, no capítulo de número 14, versículo de número 2, diz assim, ó: porque eres pueblo santo a Jeová, tu Deus, e Jeová te ha escorrido para que ele seja um pueblo único entre todos os pueblos que estão sobre a terra. Como já falei no primeiro versículo em Éxodo, capítulo de número 19, versículo 5, Deus estava falando esta palavra para o pueblo de Israel. Mas hoje dia nós outros, como igreja de Ele, igreja do Senhor, hoje dia a palavra alcança nós outros. Então, tu e eu, nós outros fomos escorridos por ele, Senhor, quando habla, porque eres pueblo santo a Jeová, tu Deus, e Jeová
te ha escorrido para que Ele seja um pueblo único. A igreja do Senhor é um pueblo único. Nós somos igreja. Nós não somos gentiles. Um dia nós éramos gentiles, aleluia. Éramos alejados da cidadania do Senhor. Éramos apartados das coisas do Senhor, aleluia. Mas hoje dia somos cercanos. Hoje dia fuimos engendrados por el Espírito Santo de Deus. Por isso que assim habla, nós fuimos escorridos por ele, Senhor, porque eres pueblo santo a Jeová. Tu puedes hablar assim, mira, poner tu mancita assim em tu coração e hablar, eu sou um pueblo santo ao Senhor. Tu como igreja, irmã Selmira está com nós, irmã Selmira é de aqui de nossa igreja, é alerta, está comigo, com nós também. Patrícia, minha sobrinha linda, não está com nós em esta noite. Deus te bendiga, minha amadita linda, em nome do Senhor. Aleluia. Então, mira, tu e eu, vocês que estão na live esta noite, vocês que vão chegar todavia a esta live, aleluia. Vocês são um pueblo santo ao Senhor, porque foram escorridos por ele, Senhor. Aleluia, para ser santo. Bendito seja o nome do Senhor, porque eres pueblo santo a Jeová, tu Deus, e Jeová te ha escorrido para que ele seja um pueblo único. A igreja do Senhor é um pueblo único entre todos os pueblos que estão sobre a faz da terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sempre hablamos, não está na Bíblia, mas somos como a igreja do Senhor é como a niña del ojo del Senhor. Não sei se vocês entendem. La niña é a menina do olho do Senhor. Nós somos como a niña del ojo del Senhor, nosso Deus. Nós não somos a niña, somos semelhante la niña del ojo del Senhor, nosso Deus. Amém? E terceiro ponto diz assim: nós somos exaltados sobre todas as nações. Está em Deuteronômio também, no capítulo de número 26, versículo de número 19. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Está conosco também a Franzinha Silva, não, irmã de Naires. Nunca mirei a Naires aí na live, parece que já mirei uma vez, não? Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Depois da prédica, nós vamos orar. Aleluia, sei que hoje dia estava anotando a quantidade de pessoas que foram afetadas em el Brasil, inclusive a exposta aqui em esta honra, não, para não me olvidar, e para que nós venhamos orar. Aleluia, orar por todo, para que o Senhor alcance, aleluia, todas as pessoas que foram acometidas por este vírus. Amém? Aleluia, estamos em guerra, irmãos, irmãs, estamos em guerra. Estamos em dias difíceis, dias llenos de turbações, de preocupações. Estamos em dias llenos de tensões. Aleluia, mas eu quero dizer para vocês, nós temos um Deus em el cielo. Aleluia, que está com a mirada sobre nós, que está nos guardando, que está nos livrando, que está nos dando proteção. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 26, diz assim, ó, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 26, 19: a fim de exaltar-te sobre todas as nações, que isso para loor, fama e glória, para que seas um pueblo consagrado a Jeová tu Deus, como ele ha dito. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, a fim de exaltar-te. O Senhor, irmãos e irmãs, Ele nos exalta. O homem só quer muitas vezes denegrir, derribar um outro com palavra, com tantas coisas, não? Falando mal muitas vezes de alguém. Aleluia, mas Deus
atua diferente, Ele quer exaltar nós outros sobre todas as nações, que isso para louvor, fama e glória, para que seas um povo consagrado. Deus quer que nós outros venhamos ser um povo consagrado, uma igreja consagrada. Individualmente eu sou uma igreja, individualmente tu és uma igreja, tu és a igreja do Senhor, um povo consagrado a Jeová tu Deus, como Ele ha dito. Bendito seu nome, nosso Deus. Eu quero ler com vocês em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 3, o versículo de número 6. Tito, não sei se vou encontrar Tito aqui fácil, não, que eu estou com uma Bíblia bem nova, que eu não tenho costume, aí a minha Bíblia se soltou as hojitas, e eu tenho já outra, meu esposo me dá sempre Bíblia, e eu devolvo para ele, porque me gosto dele, na minha Bíblia, não? Mas hoje dia estou com uma Bíblia cá. Diz assim, Tito, capítulo de número, deixa eu mirar, capítulo de número 3, versículo 3 hasta 6, diz assim, mira, presta atenção, porque nós outros também éramos em outro tempo insensatos. Mira, da maneira que eu era, Dona Maria me conheceu. Era uma pessoa insensata. Eu era uma pessoa rebelde. Aleluia. Não só eu, mas tu também. Não? Éramos pessoas extraviadas. E eram pessoas escravas de concupiscências. E éramos escravos de los deleites diversos, vivendo em malícia e envidia, que inveja, não? Aborrecíveis, éramos aborrecia, e éramos aborrecíveis, e aborrecendo-nos uns a outro. Aí sigue aqui, mira, diz assim, ó. Pero quando se manifestou, abre bem tus ouvidos para entender. Pero quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, nos salvou não por obras de justiça que nós outros hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia, por el lavamento de la regeneração e por la renovação do Espírito Santo. Aí sigue, versículo 6. Ele qual derramou em nosotros abundantemente por Jesucristo, nosso Salvador. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Quero repetir o primeiro versículo que diz assim: porque eu e tu também éramos em outro tempo, há anos passados, há 20 anos, 30 anos, não? Em tempos passados éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos pecadores demasiados, não? Éramos extraviados, éramos escravos de concupiscências e deleites diversos, vivendo em malícia e envidia, que inveja, e aborrecendo-nos uns a outro. Aleluia. Pero quando se manifestou, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. Aleluia. Ele nos salvou não por obras de justiça nuestra, não. Hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia. ¿Sabe por que Ele nos salvou? Porque Deus é rico, a Bíblia habla que Deus é rico em misericórdia. Aleluia. E quando se manifestou, aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus, a bondade de Deus. Aleluia, nosso Salvador, com relação a nossa vida, aleluia, Ele nos salvou por las obras
não por las obras de justiça que nós outros não temos, obras de justiça. A Bíblia habla que nossas obras são como trapos de imundícia, mas Ele, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos salvou, aleluia, nos libertou. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. No quarto ponto diz assim, ó, nós outros somos guiados como um rebanho, aleluia. La igreja do Senhor, engana-se quem quer se enganar, mas la igreja do Senhor, o Senhor guia a igreja, aunque las puertas de las iglesias vengan a estar cerradas, aleluia, aunque las puertas estejam cerradas por ordem de las autoridades de los países, não? Mas o Senhor sigue guiando, pastora Ruth, o Senhor sigue guiando nossas vidas. O Senhor sigue, aleluia, hablando a nossos corações e nos dando estratégia para seguirmos adelante, para que a igreja do Senhor não venga a desmaiar, para que a igreja, o povo de Deus, não venga a esfriar em la fé, para que o povo de Deus não venga a cair de la graça de nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. E nós outros miramos aqui, mira, nós outros somos guiados, somos cuidados, somos dirigidos como um rebanho. Mira tu, um pastor de oveja, quando vivíamos em Cusco, pastora Ruth, irmã Dona Maria, minha irmã, meu filho, não? Quando nós outros vivíamos em Cusco, em Pisa, quando nós outros hacíamos um trajeto de Cusco hasta Calca, hasta Pisa, não? A pastora Ruth, que é de aí, de acá, não conhece aí todo, não? Quando nós outros íbamos nesse trajeto de Cusco, de Pisa a Cusco, de Cusco a Pisa, de Pisa a Calca, porque tínhamos uma igreja também em Calca, e quando hacíamos esse trajeto, muitas vezes eu mirava aquelas senhoras da falda, a saia, né, falda bem ancha, bem, não? Hablamos no Brasil rodada, não? Saia rodada, mas falda bem ancha, e aquelas senhoras passavam o dia todito em meio a los campos, mirando suas ovelhas, não? Para que as ovelhas não vinieran a cair em hueco, para que as ovelhas não viessem cair e morrer dentro de las zanjas, de los huecos, não? E nós outros miramos, porque aquelas senhoras, eu quedava mirando, passávamos de carro, não, de uma cidade a outra, e quedava mirando de arriba das montanhas, lá a senhora abaixo, muito abaixo, que mirava bem chiquititas as senhoras. Mas aí estava ela ao redor de um grande rebanho de ovelhitas. Ali, aquelas ovelhas, elas sacavam a leite e aqui a colar talvez, com certeza, comia alguma daquelas, não? Porque a alimentação lá é difícil, a carne, porque quedava em um pueblito, pueblo pequeno, não? Então, vocês mira, acá diz assim, nós outros, eu e tu, nós outros somos guiados como um rebanho. Em Salmo 78, no versículo de número 52, 53, diz assim, mira, isso salia a su pueblo como a ovejas, e los levou por el desierto como um rebanho, los guiou com seguridade, de modo que não tuvieram temor. Aqui sigo falando que a palavra de Deus em Antigo Testamento, Deus está falando com Israel esta palavra, e hoje dia é a nós outros, amém? Ele, Senhor, nos guia como um rebanho, aleluia, Ele nos hizo salir, aleluia, a su pueblo como a ovejas, e nos levou por el deserto como um rebanho, nos guiou com seguridade, de modo que não tiveram medo. Aleluia, o Senhor nos guia muitas vezes por el deserto.
Muitos irmãos hoje em dia estão passando por um deserto. Muitas pessoas hoje em dia estão aí sendo afligido, em desesperação, por conta deste vírus maldito, este coronavírus. Quantos estão passando por el deserto, na desesperação? Quantos que hasta mesmo quando nós estamos falando, conversando, animando, dando palavra de consuelo, muitos estão hasta falta de aire, de tanto turbado, tanto angustiado que está no coração de muitos. Irmão, hoje dia chegou uma chica aqui, acá em casa, pedindo oração, e ela falou assim: "Usted é a pastora aqui de la ciudad, não?" Sim, falei isso aí. Ele disse: "É porque eu estou necessitada de oração, eu estou turbada." Assim falou: "Estou turbada, estou enferma, estou llena de coisas malas." Assim ha dicho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Está conosco também Rony, Vera Lúcia, Vera Lúcia, missioneira. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, minha amada. Quando queira passear em alerta, as portas de alerta estão abertas para ti. Me acordo que um dia, passando acá em alerta, estava aí a missioneira, não? Deus bendiga vocês, amadas, em nome do Senhor. Rosemary Lancha, família Lancha aí de Nhampare, Deus bendiga, mas hoje dia vive em Puerto, família. Seja bem-vinda, Rosemary Lancha, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos todos os dias acá em la live, aleluia, em esta live de oração e prédica da palavra de nosso Deus. Mas eu quero dizer de la chica, de la jovem, que has venido hoje dia. Ela ligou para mim, meu esposo não estava, e ele ligou para mim perguntando se eu era pastora de la ciudad. Eu disse: "Sí, soy." E aí ela falou: "Eu necessito de oração, porque eu estou com uma possessão de demônios sobre ela." Assim falou, não? Estou muito mala e comi muito cabelo da cabeça, não? Ela arrancou os cabelos da cabeça e comeu. E os cabelos, um montão de cabelos, ela ia tragado. Estava muito mala. E eu falei: "Por que comeu tus cabelos?" "Ha comido tus cabelos?" Ela falou: "É uma brujeria, pastora. Vivo em uma brujeria, em essas coisas, não?" ¿Por que estou falando isto, irmão? Com tristeza hablo isto. Porque quantas pessoas não estão aí sendo escravos do inimigo? Quantas pessoas em el mundo estão sendo como cavalo de Satanás? Quantas pessoas estão atuando solamente aquilo que o inimigo faz com que venga atuar? Como essa chica, esta jovem, pedindo ajuda, porque estava com sua pança, sua barriga llena de cabelo e não consegue mais sacar de aí. E o cabelo ele não se deshace e muito mala estava. Por que estou falando isso para vocês, amados? Vocês são cristianos, homens e mulheres de Deus. Ore. Vamos aprender a orar. Aprender a pedir a Deus não só por nós outros. Que quando nós outros oramos por alguém, Deus entra com providência em nossa causa. Quando oramos por alguém, quando intercedemos a Deus por alguém, aleluia, o Senhor entra com providência em tu hogar, em tu vida, em tu causa, em aquele que está te molestando. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui, isso salia a seu povo como a ovelhas e los levou por el desierto. Quando eu estava falando, quantos estão no deserto?
Aleluia. Mas ele, Senhor, te leva muitas vezes ao deserto, não é para te matar em deserto. Aleluia. É para que tu vengas escuchar a voz del Senhor tu Deus. É em el desierto que nós aprendemos, amados, a escuchar a voz del Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Nos levar por el desierto como rebanho, nos guiou com segurança. Está em el desierto, mas o Senhor está te guardando. Tu estás em el desierto hoje, por problema ou por outro, mas o Senhor está te guardando. O Senhor está te dando segurança. Bendito seja o nome do Senhor, para que tu não tenhas temor, para que tu não vengas temer e crer que verdadeiramente Deus é tu Deus, hermano. Deus nunca deixou de ser tu Deus. Deus nunca te abandonará. Deus nunca te deixará, a não ser que tu derre Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, mas o Senhor não abandona os suyos. Aleluia. A Bíblia habla, hermanos, em Isaías, no capítulo de número 64, aleluia, que nós nunca, os ouvidos nunca escutou, nem olhos nunca mirou. Deus, aleluia, Deus tão grande, que trabalha para aqueles que em Ele confiam, ou para aqueles que em Ele esperam. Então, confie em Ele, Senhor. Aleluia, ponga tu causa, eu não sei qual será tu causa, mas Deus sabe. Este momento desta live, esta live não é para me apresentar e não é. Não tenho beleza física para isto, mas minha beleza é espiritual. Aleluia. E eu quero descer para vocês, amados e queridos irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tu tens uma causa. Aleluia, na presença do Senhor, ponga com fé, porque é o Senhor que tu sirve, é o Senhor que tu estás lutando muitas vezes para servir. Aleluia, o Senhor está aí te guiando, te dando segurança. Aleluia, para que tu não tenhas temor, para que tu não vengas temer as adversidades desta vida. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, nós outros, assim, o ponto 5, temos o ponto 5, que diz assim, preparado para ele serviço. Ele, Senhor, chama uma pessoa, aleluia, ele, Senhor, alista esta pessoa para ele serviço. Que serviço é este? Aleluia, ele, Senhor, chama, aleluia, um grande exército, aleluia, para seu serviço. Nós outros miramos, está conosco o pastor Alemar Silva Barros. Seja bem-vindo, meu amado pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. La pastora, sua esposa, bendições em nome Gracileia. Seja bem-vindo, minha amada, meu amado pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a esta live tão maravilhosa. É você, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus, e vocês aí escutando, como Maria escutava a palavra do Senhor Jesus Cristo, que hace toda a diferença. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. No ponto 5 diz assim, preparado para o serviço. Nós fomos preparados, muitos estão aí, não sendo preparados para o serviço. Eu me alistei muito temprano, não? Há quase 30 anos que eu me alistei, não? Para o serviço da obra do Senhor. Sabe por quê? Um dia eu vou contar para vocês detalhes de minha vida, por isso que eu estou aqui. Detalhe de minha vida, o que eu hecho, o que eu falei com Deus, meu pacto, minha aliança com Deus, o que eu falei, isso para com Deus, uma aliança. Aleluia. E sabe qual foi? Vou falar bem rápido aqui. Aleluia. Vou falar para vocês. Eu, mirando minha família toda católica, toda extraviada, como abra na palavra do Senhor que lemos, minha família toda extraviada.
minha família toda perdida, sem Deus, sem paz e sem salvação em este mundo. E eu mirava minha família, eu aceitei Jesus com 30 e pouco, creio, 30 e poucos anos, não me acordo. E que passa que eu mirava toda a minha família extraviada, perdida, sem salvação, não? E eu hice uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Aleluia, meu pacto com Deus foi que onde o Senhor me enviar, eu vou. Para onde o Senhor me enviar, eu vou. Juntamente, claro, com meu esposo. Não? Sabe por quê? Porque esse pacto com Deus, mas ele, Senhor, salvasse toda a minha família, salvasse minha mamã, salvasse meu papá, salvasse meus irmãos. Tenho 2 irmãos, tenho 3 irmãs, e ele, Senhor, não derrasse nem nenhum deles barrar ao inferno. Porque eu entendi que o inferno é só candela, é só fogo. Eu entendi na época que o inferno foi hecho para o diabo e seus ángeles, não foi hecho para o homem, mas o homem está barrando para o inferno porque não quer aceitar Jesus como seu Salvador. Então eu entendi aquilo dentro de meu coração queimava, e eu falava: Senhor, eu não quero que minha mamãe vá ao inferno. Senhor, eu não quero que meu papá vá ao inferno, Senhor. Meus 2 irmãos, Senhor, eu não quero que vá ao inferno. Minhas 3 irmãs, Senhor, eu não quero que elas vá ao inferno. La família los irrita delas, Senhor, não quero que vá ao inferno. Aleluia, mas eu falei: Senhor, se tu salva eles, salva minha vida, claro, minha esposa e todos meus familiares, para onde tu me enviar, eu vou. Já estou firme em este propósito. Hoje dia estamos acá em alerta. Há 6 anos e dias, não? E quase mês, não? Vai ser 6 anos, hecho 6 anos e mês, não? Que estamos acá. Mas quando o Senhor hablar aí nomás, vai a outro sítio, estamos listos para irmos. Aleluia, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança, aleluia, com o Senhor, para onde Ele necessitar, aleluia, que eu vá, junto com meu esposo, nós outros vamos, amém? Isto é preparado para Ele serviço. Está conosco também La Gracileia, oh minha amada, linda, cantora de Jesus, la esposa do pastor, não? Olema. Então, mira, preparado para el serviço. Em Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 17, diz assim: E irá delante de ele com ele espírito e ele poder de Elias, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, e de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Nós quando estamos listos para o serviço em la obra do Senhor, como muitos de vocês que estão aí em la live, já estão aí em la obra do Senhor. Como sempre habla que está cerrado nas igrejas, mas nós outros estamos aí, somos pastores, somos missioneiros, somos obreiros alistados, fomos alistados. Aleluia, para ele serviço. Hermanos, nós outros miramos que em Hechos de los Apóstolos, nós outros miramos que quando Jesus, aleluia, foi elevado ao cielo, aleluia, ele deu as últimas instruções para seus discípulos. E havia lá uma grande quantidade de discípulos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele foi dar as últimas instruções a seus discípulos, porque ele estava indo, não? Ele estava indo ao cielo e foi recebido ao cielo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele não derrou nada dos discípulos sem as instruções. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Ele instruiu. Por quê? Porque ele sabia que ele estava indo, não? E os discípulos também estavam conscientizados disto.
Ele sabia que Jesus estava sendo elevado, ia ser elevado ao cielo, e ele necessitava estar alistado para el serviço da obra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês. Diz assim, escuta, assim, a palavra em Hechos, que é Atos dos Apóstolos, não? Em Atos capítulo de número 1, que é Hechos, diz assim, ó. Então, os que se haviam reunido lhe perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás o reino a Israel em esse tempo? Les digo, não os toca, Jesus falou, não os toca a vosotros saber os tempos e as ocasiões que o Padre puso em sua sola potestade. Aí, versículo de número 8. Aleluia. Pero recebereis poder, não? Estamos? Recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigo, testemunhas, não? Me sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria, e hasta o último de la tierra. Bendito seja o nome do Senhor. E hasta hoje dia, o Senhor está listando, o Senhor está preparando pessoas para seguir adelante com esta obra. Amém? Aleluia. Aleluia. En versículo de número 9 habla, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entretanto que ele se iba, se puseram junto a ele dois varones com vestiduras blancas, los quais lhes dijeron: Galileus, por que estáis mirando al cielo? Este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros al cielo, assim vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus aqui foi tomado, foi elevado ao cielo. Estava aí em Betânia. Ele instruiu todos eles para que estuvessem em Betânia, porque allá eles iam ver Jesus. Aleluia. E no momento, nesse intervalo aí, nesse período, Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele passou 40 de la tierra. Aqui e acolá ele aparecia para um servo. Aqui e acolá ele entrava com as portas cerradas, eles dentro de las casas orando, e Jesus aparecia, não? Aleluia, porque seu corpo já era um corpo glorioso. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, está também conosco a pastora Yuli Herrera, não? Está assistindo juntamente com o pastor José, seu esposo. Deus lhe bendiga, minha amada, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui, então, mira, preparados para el serviço, todos nós outros. Aleluia, aleluia. Nós fomos preparados para o serviço da obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor se foi. Não? Quando nós miramos ahorita na palavra em Hechos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, Jesus se foi e quedou sobre nós a grande responsabilidade de fazer a obra de nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que há cristianos que falam: não quero fazer a obra de Deus, não quero fazer nada para Deus, só quero ser um cristiano de la silla, de la banca, não? Aleluia. A esse não agrada a Deus, amados. Haga algo para o Senhor. Haga algo para o Senhor, porque o Senhor te recompensará. Eu sempre hablo que eu sou uma pessoa muito bendecida e muito feliz. Sabe por quê? Porque eu disponibilizei meu coração para Deus. Muitas vezes eu abro salir de aí para dar a disposição da obra do Senhor. Aleluia. Nosso Deus está conosco, a socorrinha. Deus te bendiga, meu amor lindo, em nome de Cristo. Deus bendiga, seja bem-vinda a esta live em nome do Senhor. Então, mira, e irá delante de ele
com o espírito e el poder de Elías, para se volver los corazones de los padres a los hijos, mira, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, preparar al Senhor um pueblo bem disposto. Esta é nossa responsabilidade. Aleluia. E sabendo que o Senhor vai delante de nós outros. Aleluia. Arreglando todo, hablando em nossa boca, hablando aquilo que é necessário nós outros hablarmos. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, amados, o sexto ponto habla assim: nós outros somos, aleluia, nós outros somos caracterizados por ele selo, não? Bendito seja o nome do Senhor. Em Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, diz assim, cadê Tito? Deixa eu buscar Tito acá. Estou com Tito acá, mas é 3. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem se deu a si mesmo, diz assim a palavra do Senhor, ele se deu a si mesmo por nós outros, para redimir-nos de toda maldade e purificar para si um povo próprio, celoso e de buenas obras. Jesus se deu a si mesmo. Foi uma muerte e muerte de cruz, aleluia, e todo este sacrifício vicário por nós outros, de toda maldade. Nós outros estávamos, como lemos ahorita, éramos extraviados, éramos rebeldes, éramos contenciosos, éramos llenos de perversidade. Mas ele, Senhor, se deu, irmãos e irmãs, a si mesmo por nós outros, para redimir-nos de toda maldade e purificar para si um pueblo. Quem é este pueblo? A igreja. Um pueblo próprio, um pueblo próprio, celoso e de buenas obras. Por que buenas obras? Porque nós outros fomos alistados, preparados para o serviço. E a obra que vai sair de nossas mãos, de nossa boca, hasta de nossos pensamentos, nossos hechos, são buenas obras. Não vamos mais actuar como actuávamos antes. Não vamos mais actuar da maneira que actuávamos quando éramos viejo homem. Nós outros éramos viejo homem, irmãos. Hacíamos tudo que dava na gana. Nós outros hacía todo que dava na gana. Aleluia. E não havia nenhum remordimento em nossa vida, nenhum arrependimento não havia. Sabe por quê? Porque estávamos extraviados. Estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos apartados, aleluia, da cidadania del cielo, éramos pessoas já listadas para irmos ao inferno, mas Deus, por sua infinita misericórdia, como leemos, não por nossas obras, porque nossas obras são semelhantes a trapos de imundícia, mas pelo amor e a misericórdia do Senhor, Ele nos perdonou, nos ha hecho livres. Bendito seja o nome do Senhor, está conosco na íris. Que coisa buena, aleluia, ter ustedes comigo em esta oportunidade, amados. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Naíris é para mim como uma irrita, que eu não has tenido uma irrita, e Naíris para mim é como uma irrita. Ela talvez nem saiba o que é uma irrita, aleluia, mas depois vai descobrir, não? No decorrer da live, escutando que os filhos são nossos filhos, não? Então, mira, ele ressuscitou a si mesmo por nós outros, por nós. Jesus se deu a si mesmo por nós. Ele mirou dos altos céus, Deus mirou
dos altos céus à terra e não viu nenhum justo. Estou falando um pouquinho português, que tem muitos brasileiros na live. Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer, não viu ninguém, todos extraviados, todos pecadores que estavam destinados à morte eterna. Aleluia. Deus enviou seu Filho, aleluia, unigênito, bendito seja o nome dele, Senhor. Ele se deu a si mesmo por nós outros, para redimir-nos de toda maldade, e nos purificar para si, e nos tornar um povo próprio, zeloso e de buenas obras. Bendito seja o nome dele, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O sétimo ponto diz assim: a lei é escrita em nossos corações. E quem é esta lei? A palavra do Senhor. Aleluia. Está em 1 de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 9. Diz assim: pero vosotros sois linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis, amados, aleluia, as virtudes de aquele que os amou. Quem foi que te amou, meus amados? Foi ele, Senhor, aleluia, para que tu leve as virtudes de ele, que ele te amou de las tinieblas. Tu estavas em tinieblas, tu estava perdida, tu estava perdido, tu estava destinado, tu estava com o pé já listo para cair em um abismo. Mas ele, Senhor, aleluia, te escolheu como linaje escorrido, aleluia. Aleluia, real sacerdócio. Tu não és qualquer coisa. Aleluia, nação santa. A igreja é uma nação santa, um povo adquirido, porque ele Senhor adquiriu este povo. A Bíblia habla em Apocalipse, aleluia, que ele Senhor Jesus Cristo, com a sangue dele, com sua sangue, aleluia, comprou para ele pueblos, línguas e nações. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, Senhor, ha comprado para si, aleluia, um povo extraviado, um povo contaminado de pecado, um povo que só pensava em pecar, só seus pensamentos era só pecar e pecar, aleluia. Mas ele, Senhor, mirou Dona Maria, ele, Senhor, mirou Naíris, ele, Senhor, mirou a Franzinha, ele, Senhor, mirou minha irmã, ele, Senhor, mirou meu filho que está na live, ele, Senhor, mirou a Socorrinha, ele mirou a Lourdes aqui, aleluia, ele mirou. Nós outros estávamos llenos de maldade, estávamos llenos de pecado, llenos de imundícia, e o pecado, amados, aleluia, delante dele, Senhor, como uma lepra. El homem pecador, el homem que está involucrado em pecado, só em pecado, está extraviado. Delante dele, Senhor, é como um homem leproso, porque o pecado delante de Deus é como uma lepra sobre a vida do homem, aleluia. Mas ele, Senhor Jesus Cristo, com sua morte, aleluia, ele se deu a si mesmo por mim, por ti, por ustedes, para nos redimir, aleluia, de toda maldade, de todo pecado e de todos os pensamentos malos, aleluia. Bendito seja o nome dele, Senhor, e purificar a nós outros, para sermos um povo próprio, santo, celoso e de buenas obras. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aí aqui, para terminar, a lei escrita em nossos corações. A lei aí que está em nosso coração. O que é essa lei? A palavra de nosso Deus, a Bíblia, amados. Pero vosotros sois linaje escorrido. Mais uma vez para terminar. Pero vosotros sois linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz
admirável. Bendito sea o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui encerra tudo, não? Cerra com este ponto. Nós outros miramos, aqui é todo para nós outros. Nós outros somos uma linhagem escorrido por quem? Por o homem? Por o presidente? Por las autoridades? Não, por Deus. Uma linhagem escorrida por Deus. Somos real sacerdócio. Somos uma nação santa, a igreja do Senhor. Aleluia. A Bíblia habla, hermanos, allá em São Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Que as portas do inferno, que minha Bíblia espanhola habla, as portas del Hades, que é o inferno, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós somos um real sacerdócio. A igreja é uma nação santa. Aleluia. Nem que tu hable assim, não, mas eu miro uma pessoa que peca. Eu miro uma pessoa que peca, uma pessoa que hoje dia está na igreja, aí amanhã está tomando, não é bebendo, não. A pessoa que muitas vezes habla que está na igreja e daqui um rato já está nas festas. Será que isso é uma nação santa? Aleluia. Será que esse homem, essa mulher é um povo adquirido por Deus? Deus adquiriu, lhe amou essa... Sim, irmãos. Nós outros miramos ele rei Saul. Aleluia. Ele rei Saul. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele já estava destituído da glória de Deus, porque ele havia pecado contra Deus. Aleluia. E nós outros miramos, que sabe que Davi ha tenido oportunidade de quitar a sua vida, mas ele falou, Deus me livre de tocar em um ungido do Senhor. E ele, rei Saul, estava destituído, já tinha sido cortado seu reinado, mas para Davi, um homem temeroso de Deus e apartado do mal, ele, Deus me livre de tocar em um ungido do Senhor. Agora mira, se tu mira um desviado, se tu mira uma pessoa que está tuyo, que foi hasta mesmo um líder tuyo, tu mira essa persona, que tu estás agora pensando naquela persona, naquela irmã que já foi uma pastora, aquele irmão que já foi um líder de jovem, que já foi um pastor aliado de tua igreja. Eu quero dizer para ti, se tu miras ele desviado ou ele apartada, fazendo o que dá na gana, aleluia, qual é a tua posição delante do Senhor? É orar, porque tu foi, aleluia, preparado para ele serviço, e o serviço da obra do Senhor é isto, não somente predicar em uma live como estou fazendo agora, não, o serviço é orar por os apartados, orar por aqueles que não conseguiram estar em pé delante do Senhor, é orar por aqueles que não conseguiram, aleluia, vencer as astutas ciladas do maligno, porque as astutas ciladas do maligno são coisas terríveis. Aleluia. Se tu, a Bíblia habla, se tu estás em pé, cuidado para que tu não caiga, para que tu não venga a cair. Se tu mira um pastor caído, ai não, em cerca da minha casa há um pastor, havia um pastor em minha igreja, o pastor Luciano, o pastor fulano, o pastor Cicrano está apartado, ora por ele. Amém? Vocês podem falar amém comigo? Eu estou aqui em El Peru e vocês estão em Brasil. Muitos estão aqui em Alerta, em El Peru, mas muitos estão em Brasil. Aleluia. Mas eu quero dizer, se tu puedes falar amém. A partir de hoje dia, eu vou me alistar para o serviço da obra do Senhor. Aleluia. Não esperar logo assumir, não. E pense desde o começo, orando, se alistando, se preparando. Não há tempo todavia. Aleluia. Tu pode falar, não, esse coronavírus acho que vai matar muita gente. Não vai matar muita gente. Aleluia. Nós outros, escute, quero mirar vocês. Nós outros somos guardados por el poder de Deus. Aí, ó, aí uma coma, uma vírgula, mediante nossa fé. Sim?
Então vamos a ser assim. A partir de hoje dia, quando tu miras alguém apartado, quando tu miras alguém fazendo alguma coisa que tu miras que não é correto, que és um irmão, que és uma irmã, que não é correto, pida ao Senhor que tu vengas ter misericórdia desta pessoa, que tu vengas orar por esta pessoa. Porque se tu não haces assim, se tu não atua desta maneira, tu coração todavia não está listo para amar a tu semelhante. Porque Deus te amou da maneira que tu és. Jesus te amou da maneira que tu eras. Uma pessoa extraviada. Recuerda da maneira que tu eras antes de ser cristiana. Não? Uma pessoa extraviada, uma pessoa que só pensava em errar, uma pessoa que só pensava em pecar, uma pessoa que só pensava em coisas malas. Aleluia. Mas ele, Senhor, has tenido misericórdia de ti. Aleluia. El Senhor, irmã Aurelice Lopes, has tenido misericórdia de mim. Aleluia. Por isso que estou aqui, Aurelice. Aurelice também é uma das nossas amadas amigas, trabalhou conosco em La Teleacre, não? Aleluia, bendito seja o nome, seja bem-vinda Aurelice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mira, amados, mientras nós não pedimos ao Senhor Jesus que cambie nossos hechos, que cambie nosso coração. Aleluia, nós vamos sempre mirar aquele que está apartado, vamos sempre mirar aqueles que está descarriado, aqueles que estão andando, que não estão agradando a Deus, vamos sempre mirar estas pessoas com indiferença. Mas ele, Senhor, não quer isto. Ele, Senhor, quer que nós ou elas com a mirada de Cristo, tendo misericórdia e orando por eles, para que eles vuelvam ao caminho. E o caminho é Cristo. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. É muito rápido, muito pronto, passa uma hora, não? Escute. Aqui é a palavra que eu tenho para vocês. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu creio que vocês entenderam toda a palavra, não? Nós outros somos guardados por el poder de Deus mediante nossa fé, mediante a fé. Somos o pueblo de Deus. Aurelice, tu és o pueblo de Deus. Nós outros somos o pueblo de Deus. Aí uma alabança cá em El Peru, que nós outros, quando estávamos na igreja reunidos, nós outros cantávamos, que as irmãs que estão na live, a irmã Selmira, eu creio que a irmã Keti, presbítero Rubem, não, muitos que era calhadito mirando, solo escutando, mas não há problema. Mas eu me gosto de mirar em nome de vocês, para que eu venha orar por vocês. Amém? Aleluia. Nós outros somos o povo de Deus, amados. Nós outros somos um tesouro, aleluia, especial para Deus. Diga assim, batendo em tu pecho, eu sou um tesouro especial para Deus. Amém? Tu és um tesouro especial para Deus. Glórias ao Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Durante o dia, durante o dia, eu orando a Deus, pedindo ao Senhor a palavra. Eu me gosto muito de predicar. Me gosto muito de predicar. Me gosto muito de falar das coisas do Senhor. Por isso que o Senhor me enviou para cá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém está dando paz, pueblo. Não sei quem é esse irmão. Amém. Então, mira. Hoje eu estava orando a Deus, que não sei se vocês se acordam, que eu falei sobre um testemunho de uma jovem. A jovem acá, nós chamamos chica, não? Chica é uma muchacha, uma jovem, não? E essa chica, essa jovem, Max, saudade de vocês, estranho vocês, não? Amém. Queda lá em live com nós outros, né? Amém. Estava escutando o testemunho verídico de uma chica, de uma jovem, que esta jovem tinha
uma amiga na escola, tanto na escola como em sua casa, sempre estavam juntos estudando. Presta atenção, vou falar um pouquinho português mesclado com espanhol. E essa chica, essa jovem, tinha uma amiga inseparável. Estavam na escola juntas estudando, estavam em seu hogar, em sua casa, juntas estudando, fazendo suas tarefas, fazendo seus trabalhos. E um dia, uma delas jovens estava só em sua casa, sua companheira se foi a sua casa e ela era uma cristiana e outra não. O certo é que um dia a jovem cristiana, depois do almoço, foi acostar-se, foi deitar, não? E dormir, não? E na tarde, acostar-se. E que passa que ela ha tenido um sonho, a jovem cristiana, ha tenido um sonho, e esse sonho venia sua amiga chorando em desesperação, chorando. Eu estou falando este testemunho, me gusta de contar testemunho assim live, mas ele, Senhor, me tocou para que eu falasse a vocês. E esta jovem ha tenido um sonho, no momento que estava depois do almoço, tendo aquele sonho, que venia sua amiga a seu encontro, chorando em desesperação, e ligava a ela e falava: tu não és minha amiga, tu nunca foi minha amiga. Aí a jovem falava: eu sou tua amiga, você não és minha amiga. Você não és minha amiga, você não me quer, não me ama, não como amiga. Mas eu sou tua amiga. A jovem cristiana falava: eu sou tua amiga, você não és minha amiga. Sabe por que você não és minha amiga? Porque se você fosse minha amiga, você teria evitado que eu viesse para as profundezas do inferno. E quando falou isto, a chica cristiana mirou ela em meio de solo candelas, fuegos, como um gran abismo, solo fuegos. E a chica, sua amiga, ali adentro. E quando ela despertou do sonho, assim turbada, correu, falou a sua mamã, eu vou à casa de minha amiga, era um pouco cerca, não? Vou à casa de minha amiga, eu havia tenido um sonho estranho, um sonho feio com minha amiga. Quando o telefone timbrou, era a mamã da chica, chamando a mamã da outra, que aquela chica tinha acabado de falecer. E sabe o que passa? Ela, como cristiana, nunca falou da palavra de Deus a sua amiga. Há 3 ou 4 anos que estudava juntas, sempre fazia tudo junto, mas sempre omitia, sempre se excusava de falar de Jesus para aquela vida. Uma jovem aí que não era cristiana morreu, seu coração de um momento a outro paralisou, uma parada cardíaca. Aquela jovem sofreu. E quando a sua amiga estava dormida, acostada, foi dormir e atendeu esse sonho. E era exatamente a realidade que estava passando com sua amiga. E eu quero dizer para ti, amados, com toda a sinceridade de minha alma, de meu coração, nós todos fomos preparados para o serviço do Senhor. Nós todos fomos preparados, tu e eu, fomos preparados para o serviço do Senhor. Não deixa que nada cerca de ti
que esteja a tu alcance, venga morrer sem salvação, sem tu hablar de la palavra de Deus a esta pessoa. A chica tinha quase 4 anos que estava sempre juntas, mas a chica cristiana nunca ha dado a entender a sua amiga que nem sequer era cristiana. Quanto mais hablar de la palavra de Deus a ela. E ela alegou já depois de morta, em uma visão. Deus permitiu isto para que ela viesse despertar, e por causa dela, sua amiga não ha tenido salvação. Que tu e eu, amados e amadas, vengamos nos despertar e falar, porque nós outros fomos preparados para o serviço da obra de nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para vocês, todos os dias de live, no finalzito, eu vou contar experiência igualita a esta. Experiências aqui em El Peru, que eu já tenho várias experiências acá em El Peru. É como que 16 anos, vai ser como 17 anos, que estamos acá em El Peru. Aleluia, temos experiência, e eu tenho muitas experiências. A cada final de live, eu vou falar uma experiência viva, para que vocês venham a ser despertados, para que nosso espírito venha a se comover com as vidas que estão afuera, com as vidas que estão em erro, com as vidas que estão caminhando em passos largos para o abismo. Quantos amigos tuyos? Quantas amigas tuas, pessoas conhecidas tuas, que estão aí agora, sendo já alistadas, não? Porque não escutou a palavra do Senhor, alistadas não, arrastradas para o abismo oscuro. Bendito seja o nome do Senhor, mas que tu e eu vengamos, aleluia, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito e o poder de Elias, para que venhamos predicar, não mirar obstáculos, não mirar aí os obstáculos que tem adelante de nós outros, que sempre temos obstáculos, como já prediquei aqui, já hablei sobre obstáculos espirituais. Encontra em la vida cristiana obstáculos, mas nós outros em Cristo Jesus, nós outros venceremos e somos mais que vencedores em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Nós outros vamos orar. Aleluia. Eu quero orar por ti. Aleluia. Por tu causa. Aleluia. Eu quero orar por Brasil. Quero orar por el Peru. Dia 24, a cada este mês, o presidente su comunicado, não, su relato acá, falou que vai se estender até dia 24. Eu glorifico a Deus porque ele já várias vezes já cambiou a fecha, não? Era mês passado, depois dia 12, a hora dia 24, a hora de maio, ele está liberado, aleluia, aqui a quarentena. Aleluia. Então, eu quero pedir oração de vocês, porque eu necessito ir a Brasil, necessito mirar meus filhos, mesmo um pouco de telerros, não? Não sei como será, se eles vão me receber, não? Eu estou sana, e creio que meus filhos também, não? O certo é que necessito ir a Brasil, não? Então, pido oração a vocês, amados, para que também em Brasil ser aberto aí a coisa para nós outros entrarmos e depois sairmos, não? Em nome do Senhor. Deus bendiga vocês. Em nome do Senhor, é um gosto muito grande ter vocês em la live. Em nome do Senhor. Amém? Cerra os olhitos aí onde você está e vamos orar. Vamos orar por las nações. Vamos orar por las vidas que estão contaminadas, infectadas por el coronavírus. Vamos orar por aqueles que agora mesmo estão llorando, estão angustiados. Vamos orar por aqueles que estão afligidos. Vamos orar por aqueles amados que estão nos últimos momentos de sua vida, para que o Senhor no último momento venha se revelar a eles, para que o Senhor venha resgatar a alma de aqueles que estão morrendo ahorita,
Bendito sea o nome del Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos estão partindo para a glória ahorita? Bendito sea o nome de nosso Deus, mas que nós outros, irmãos, vamos orar pedindo misericórdia do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós outros, para que o Senhor venga sanar a terra, para que o Senhor venga sanar as vidas que foram acometidas, afetadas por este vírus. Amém, amados? Vamos orar, venga, vamos orar, vamos dar nossas mãos em oração, todas as lives, em nome do Senhor. Amém? Cerra os olhos. Se tu me mira orando, não queda assim, não, a pastora Lourdes é llorona, não, é porque eu oro, porque eu sinto muito a presença do Senhor e clamo ao Senhor, porque eu quero mirar a terra sendo sanada, eu quero mirar esse vírus sendo extinguido, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra. Amém, amados? Vamos orar. Amado Padre que estais no céu, Deus soberano e santo, Deus todo-poderoso, Deus de infinita glórias, Deus de infinito poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, te dou graças, Senhor. Te dou graças, Senhor amado, por esta palavra, Senhor amado, em esta noite, Senhor, que tu has ponido, Senhor amado, em meu coração para compartilhar, Padre meu, a mis hermanos, a mis hermanas, Senhor amado, a mis hijos, Senhor. Bendito Deus, a los pastores, a las pastoras, Senhor. Bendito Deus, bendito Padre que estais no céu, que tu vengas, querido Deus, actuar, que tu vengas obrar, Senhor amado, aleluia, que nós outros não miramos, Senhor, mas tu estás a obrar em cada coração, em cada vida, aunque nós outros, Senhor, nossos olhos não mirem, mas tu estás a obrar, Senhor amado, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, Deus bendito, Deus de glória, aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, bendiga, Senhor amado, a mis hermanas, e guarda-os, Senhor, guarda cada um deles, Padre meu, aleluia, que está em esta live, Senhor, tua igreja, Senhor amado, parte de tua igreja de alerta, Senhor, que está em esta live, bendito Padre. Deus bendito, Deus de glória, assistindo, Senhor, aleluia, participando das grandes bendições tuya, Padre. Deus bendito, Deus de glória, mira, Senhor amado, la missioneira Vera, Senhor amado, bendito Deus que está em sua terra, mas está assistindo a live, bendito Deus, aleluia, bendito Padre, alcança Simanádia, alcança, bendito Deus, tu hija Caradia, e da ela Simicalaia, recalamasurianda la macheia. Deus bendito, Deus de glória, realiza, Senhor, obras tão grandes na vida de tu serva, em la vida de la missioneira Vera, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, mira la pastora Ruth, Senhor, bendito Deus, bendiga grande e poderosamente tu hija, Senhor, tu serva, bendito, e realiza obras tão grandes, obras tão poderosas através dela, Senhor, aleluia, bendito Deus, através de seu esposo, Senhor, ele pastor, Padre meu, Deus bendito, Deus de glória, bendiga, Senhor amado, pastor Alemar, aleluia, bendito Deus e sua esposa, aleluia, bendito Deus da pastora Gracileia, Deus bendito, Deus de glória. Realiza obras tão grandes, Senhor, realiza obras tão poderosas, Simanádia, obras tão grandes na vida de cada um de tus hijos. Mira, Senhor, mira, hermanita, Senhor, socorrinha, Senhor, a Dona Maria, bendito Deus, Deus bendito, Deus de glória, bendito Deus, bendito Padre que estais no céu. Mira, Senhor, mira, Padre meu, a cada uma de minhas amigas ali que trabalhamos juntos, Senhor,
Senhor, que trabalhávamos juntos, Senhor, em la antiga Teleacre, Padre mío. Mira, Senhor, hermanita Aurelice, Senhor. Mira, Senhor amado, su causa, su familia. Deus bendito, Deus de glória. Mira, Padre mío, em el nombre del Senhor Zenate, Padre. Toma, querido Deus, em tus manos, Zenate, toda su familia. Oh, glória, Simanaya. Mira, Padre mío, em el nombre del Senhor Jesucristo. Azilza Cavalcante, Senhor. Deus bendito, Deus de glória. Alabada, Lamassuri, canta, Lamacheia. Vai trabalhando, Deus bendito. Vai trabalhando, Deus santo. Vai tocando, Simanaya. Vai fazendo obras tão grandes, bendito Deus. Em nome del Senhor Jesucristo, bendito Padre. Alista, Simanaya. Alista tu pueblo a tu serviço, Senhor. A tu obra, bendito Deus. Porque tu palavra nos habla, Padre mío, que la mies es mucha. Aleluia. E poucos são os obreiros. Bendito Deus, e tu palavra nos habla. Tu has dicho em tu palavra, bendito Padre, que devemos orar para que tu vengas, Senhor amado, alistar tu pueblo para a obra tuya em la tierra. Deus bendito, Deus de glória. Em el nombre del Senhor Jesucristo, bendito Deus. Mira mi hijo, Senhor Edivan, Senhor. Mira su causa. Toma, bendito Deus, ele, Senhor, em tus manos e realiza obras tão grandes, obras tão poderosas, Simanaya. Remana Masuri, canta la macheia. Tu és Deus que hace. Tu és Deus que trabalha. Tu és Deus que, aleluia, rompe cadena. Tu és Deus Simicalaya. Remanaya. Deus bendito, Deus de glória. Assim, obras tão grandes, obras tão poderosas eu quero mirar em la vida de cada um de meus seguidores aí na live, Senhor. Não são meus, Senhor amado, são tuyos, Senhor. São tuyos, bendito Deus. Eu dedico a ti cada um. Eu entrego, Simanaya, a cada um de tus hijos, de tus hijas, Padre meu. A cada obreiro desta igreja, a cada obreiro, presbítero Rubem e sua família, e presbítero Ronaldo e sua família, aleluia. Remanaya, al diácono Senhor Luiz, Senhor amado Escobar e sua família, a irmã Tânia e sua família. Deus bendito, Deus de glória, alabado seja tu nome. Abraça, Senhor, abraça, bendito Deus, tu pueblo, aleluia, porque é um pueblo tuyo, um pueblo celoso, um pueblo de buenas obras. Bendito Deus, bendito Padre que estás no cielo. Deus, mira minha irmã Tiana, mira Senhor Maurício, mira Patrícia, Senhor, que está com nós. Mira seu esposo, Senhor amado, a Fagner, Senhor, seu esposo, a seu irmão João Pedro, Senhor. Mira, querido Deus, Aaron Felipe. Deus bendito, Deus de glória, bendiga, guardando, livrando, aleluia, Simanaya, Remana, Simicalaya. Guarda, bendito Deus, minha irmã, guarda sua família. Oh, glória, canta lá, acampa tu e resto de anjo ali, Senhor, é aquela porta, guardando a Simanaya, librando de todos os malos, Padre meu, em nome do Senhor Jesucristo. Deus bendito, Deus de glória, guarda a Simanaya, a miserro Simanaya, guarda, bendito Deus, acampa tu é resto de anjo, Senhor amado, com espada desenhada, aguarda miserro, aguarda Edivan, aguarda Tiago, aguarda Luizito de Edivan, Senhor amado, meus netitos, Senhor, aguardá-lo, Simanaya, a livrá-lo de todos os malos, a proteger a cada um deles, em nome do Senhor. Oh, glória, Simanaya, recalamassurianda, lamacheia. Deus bendito, Deus de glória, mira, Senhor, mira, bendito Deus, mira, Padre meu, aqueles que não há citado o nome, mas está, Senhor amado, aleluia, em la live, Senhor amado, bom mirar a live, Senhor, mira lá, Francine, Senhor, mira, Nairi, Senhor, Deus bendito, Deus de glória, mira, Senhor amado, la calça de cada uma delas, Padre meu, realiza, Simanaya, oh, glória, Simanaya, oh,
Senhor amado, eu glorifico tu nome, porque eu contemplo, Senhor amado, tu buena mano estendida, aleluia, sobre a vida de cada um, Padre mío. Toma a causa de tu hija, Senhora Nair. Toma, Senhor amado, la causa de cada una de sus hermanas, Señor amado, de Nair, su padre, aleluya, su hijito, aleluya, su pareja. Deus bendito, Deus de glória, empieza a trabalhar, empieza a mover, empieza a tocar, empieza a se micalancha, aleluya, a romper las cadenas, Deus vivo, a deshacer todas las obras del diablo, bendito Deus, aleluya, em nome del Senhor Jesucristo. Deus bendito, Deus de glória, alabado sea tu nome. Mira mis outras hermanas, Senhor, mi hermana Zeni, Senhor, aleluia, Senhor, guarda ela, Senhor, em seu trabalho ali, Senhor amado, no hospital, Padre, aleluia, Senhor amado, ali em Manaus, Senhor, bendito Deus, bendito Padre que estás no cielo, aleluia, visita, Senhor amado, aquele hospital, Padre meu, vai passeando, Senhor amado, aleluia, bendito Deus, vai passeando, vai caminhando dentro daquele hospital, Padre meu, alabada, lama suricanta, lama cheia, bendito Deus, eu miro Simanaia, eu miro, Senhor amado, tu passeando, tu caminhando dentro daquele hospital, Padre Santo, aleluia, vai dando vida, vai dando sanidade, aleluia, Simanaia, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, vai dando sanidade aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos por este vírus, Senhor, Deus bendito, Deus de glória, em nome do Senhor, guarda minha irmã, Senhor. Guarda seus hijos, suas hijas, seus netos e netas, Senhor. Guarda, Padre meu, meu irmão Francisco, meu irmão Márcio, Senhor, minha irmã Raimunda, Senhor. Guarda-os, Senhor, livra deles malos, dá tu proteção a eles, Padre. Em nome deles, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se algum não tem fé, Senhor amado, bastante, aleluia, para receber, Senhor amado, mas nós outros, Senhor amado, que estamos de manos dadas, Senhor, agora em oração, aleluia, Senhor amado, aleluia, estamos, Senhor, de manos dadas, assim como estou agora, aleluia, Senhor amado, com cada um deles, Padre meu, aleluia, Senhor, em uma cadena, em uma corrente de oração, Padre meu, aleluia, em favor de nossos familiares, em favor de aqueles que foram afetados, Senhor, por este vírus. Deus bendito, Deus de glória, mira, Senhor, de Brasil, mira, Senhor amado, Peru, mira, Senhor amado, a las naciones, bendito Deus, alcança, Senhor amado, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, as vidas que estão, Senhor amado, em desesperação, e salva, libera e sana, bendito Deus, em nome do Senhor. Deus bendito, Deus de glória, te dou graças, Senhor, te dou graças, Padre, e essa é minha oração a ti, bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Padre, que eu oro a ti. E agradecido estou, Senhor, por a vida de cada um de tus filhos, de tus hijas, Senhor amado, que has orado comigo, Senhor amado, em esta noite, porque eu creio, Senhor, que tu has visitado, Senhor, as famílias. Eu creio, Senhor amado, que tu has visitado nossos familiares. Eu creio que tu has visitado a cada um que está na live, Senhor, em nome do Senhor. Mira o pastor José, Senhor, a pastora Yuli, Senhor, desde sua terra, lejos de acá, Padre, aleluia, está conosco em ela live, Deus, que ela venga receber, ele é seu esposo, aleluia, venga receber, Deus, aleluia, todas as bendições que o coração de ela e de ela nela, Padre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ora a ti, amém. Esta é a nossa oração a ti, Padre, e lo hacemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, querido Deus. Amém. Deus bendiga vocês, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco também irmão Elvis, de irmã Rosana. Irmão Elvis vivia cá em Alerta. Agora vive em Pucallpa. Mas eu quero dizer a você, irmão Elvis, aleluia, Jesus é bueno. E todos os dias nós estamos aqui às 7.
aleluya, compartilham com cada um de vocês que lleguen la live la palabra de nuestro Dios, esta palabra viva, aleluya, esta palabra que salva, esta palabra que sana e esta palavra que libera. Seja bem-vindo em nome do Senhor. E esta manhã, às 7, estou aqui, aguardando vocês. Aurelice, Deus te bendiga, meu amor. Em nome do Senhor, Jesus. Dona Maria, Deus te bendiga. Socorrinha, Deus te bendiga. Em nome do Senhor. Cada uma delas meninas, eu abro meninas, não? Nossas amigas, meninas lindas, da Teleac, não? Deus te bendiga, em nome do Senhor. Meu filho Edvan, que Deus te bendiga, em nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esta manhã, em nome do Senhor.